Controle a língua. Olá pessoal, vamos ao provérbio do dia, provérbio de número 10. A partir do verso 18 diz assim: com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vê que ele trata muito das obras da carne. E muitas obras da carne é em relação ao nosso relacionamento com as pessoas. Inimizades, disputas, discórdias, invejas, dissensões, ciúmes. E a gente vê que esse provérbio de número 10, ele fala muito sobre as palavras que saem da nossa boca. E aqui fala sobre o controle da língua. Tiago chega a escrever em sua carta que a maioria dos animais, eles são domados quando tu coloca um freio, uma venda, coloca alguma coisa para tapar a boca deles. E ele utiliza isso e ele aplica isso dizendo assim, da mesma forma, as pessoas, aquele que controla a sua língua, ele é perfeito. E isso é uma ilustração muito maravilhosa que ele utiliza sabiamente, porque a Bíblia chega a ensinar que tanto a vida quanto a morte estão no poder da língua. Muitas vezes uma palavra nossa pode destruir uma pessoa, dependendo da pessoa que ouvir, pode destruí-la. E uma palavra nossa, também sendo uma palavra de Deus, sendo o Evangelho de Cristo, ou uma palavra em amor, uma palavra de consolo, muitas vezes pode resgatar, salvar uma vida. Então, as palavras, elas são muito importantes. E a gente vê aqui, fala sobre a importância de controlar a língua. E uma pessoa que ela se acostuma a falar mal dos outros, isso se torna algo viciante na vida dela, assim como a maioria das obras da carne, que quando a gente pratica uma delas, não se trata apenas de algo pontual, mas se trata de algo que quer te escravizar. E assim também é em relação a falar mal das pessoas, pelas costas, fofocas, mexericos, que é algo que a Bíblia condena. A Bíblia fala que Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, que coloca um contra o outro. Então isso é algo muito grave, porque o mandamento de Deus fala de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. São os principais mandamentos. E quando a gente coloca uma pessoa contra outra, nós não estamos semeando amor, mas estamos semeando ódio, discórdia. E quando que nós poderíamos falar mal de alguém, mas de uma forma lícita, de uma forma aprovada? Isso poderia ocorrer quando tu está em perigo. Por exemplo, às vezes a pessoa ela está em um determinado lugar e tem alguém que está fazendo mal para ela e ela precisa de socorro, ela precisa que alguém ajude ela. Então, nesse caso, a pessoa obviamente vai falar com alguém que possa ajudá-la e a pessoa deve expor a situação, mas sempre procurando pessoas aprovadas que podem te ajudar. E a Bíblia chega a falar em Mateus capítulo 18, que quando um irmão peca contra nós, a gente deve tratar com ele a sós. Mas se não adiantar, se ele não se arrepender, se não reconhecer seu erro, a gente deve chamar uma ou mais 2 ou 3 testemunhas para que a gente possa tratar aquele assunto às claras. Então, a gente nunca deve falar mal das pessoas somente por falar, mas sim levar o assunto diante de pessoas que vão resolver o problema, que vão resolver aquela situação. A gente não tem que ter prazer em falar mal das pessoas, isso é algo ruim, mas a gente só fala quando é necessário e quando há um problema grave sendo envolvido ali. Outro momento também é quando a gente quer a proteção de alguém, como a gente protegendo os nossos filhos, dizendo, filho, não anda, toma cuidado com aquela pessoa lá, não chega muito próximo dela porque ela faz isso e aquilo, porque pode fazer mal para o teu filho, pode fazer mal para a pessoa que tu ama, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando é para a proteção, também é aprovado a gente expor alguma situação desagradável. Mas então, é para a proteção, é para resolver o problema, e a gente fala com pessoas aprovadas, quando a gente quer pedir socorro também, né? E muitas vezes também quando a gente está guardando algo muito terrível dentro da gente, uma mágoa, um ressentimento em relação a algo que fizeram contra nós. E então a gente não deve se abrir com qualquer pessoa, mas a gente se abrir com pessoas aprovadas, pessoas maduras, que a gente sabe
que podem nos ajudar, que podem ser instrumentos de Deus para nos ajudar. E a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 1, que se alguém cair em algum pecado, a gente deve, com mansidão, ir lá e recolocar esse irmão no caminho. E não sair aos quatro ventos dizendo, viu o que o fulano fez, viu o que o ciclano fez, porque a gente só está aumentando o problema e não resolvendo o problema. Então, controle a sua língua, tome muito cuidado com aquilo que você diz. A Bíblia fala que a palavra, as palavras do bom, as palavras das pessoas de Deus, ela produz sabedoria. E ainda nesse provérbio de número 10, fala que as palavras do bom são fonte de vida. E também fala que as palavras dos bons são como prata pura. E as palavras dos bons fazem bem a muita gente. Então, que a tua boca seja um instrumento de bênção, de vida da parte do Senhor, e não instrumento de morte e discórdia. Porque a Bíblia fala, Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores. Então nós devemos sempre procurar pacificar e não fomentar guerras, não alimentar guerras e discórdias. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Espero que essa mensagem tenha edificado você. Compartilha essa mensagem com alguém que você acredita que esteja precisando receber esse conteúdo. Curta esse vídeo também, deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse breve vídeo, e eu vou deixar também na descrição do vídeo, no comentário fixado no topo, o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, se você quer mergulhar ainda mais na palavra do Senhor e aprender profundamente os fundamentos do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida, um grande abraço e até amanhã.